povo de Deus, a graça e a paz seja com todos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome santo de Jesus. Amém? Queridos, são 47 minutos de novo dia. Esses dias nós estivemos numa correria tremenda, né? Tivemos um culto aqui de um ano, aqui de missões, aqui na cidade de Barro Alto, onde nós nos encontramos. E para nós foi motivo de muita alegria poder estar realizando esse culto de ação de graças, declarando a Deus, né, que Ele é bom, e graças a eles que nós temos continuado a manter esse trabalho. Um abraço para a Solange Lima, que Deus abençoe. E eu peço que você deixe o seu comentário, vai deixando aí o seu alô, deixe aí o seu pedido de oração, tá bom? Porque nós estaremos orando como sempre. A paz a todas as pessoas que estão, entrando nesse contato aqui nessa live. Queridos, eu resolvi colocar um tema, o irmão do filho pródigo. Muitas pessoas têm ouvido falar muito do filho pródigo, mas vamos entender um pouquinho sobre o irmão, como que ele era, como que ele procedia, como que ele era diante do pai e diante também do seu irmão, sabe? Eu gostaria que você convidasse pessoas, fosse compartilhando esse vídeo e vamos aí, em nome de Jesus, ouvir e entender a palavra de Deus, o que Deus quer falar ao nosso coração. Se a gente Solange está pedindo a oração pela família, vamos orar sim, em nome de Jesus, e crer que Deus ele vai estar concedendo a vitória, tá bom? Eu tenho sempre enviado oração para todas as pessoas através do WhatsApp, tá bom? Se você deseja que eu venha incluir o seu nome na oração, entre em contato comigo aí pelo Messenger, inbox, você envia aí o teu número, ou então me adicione, peça aí para que a gente possa estar te adicionando aqui no WhatsApp, e a gente sempre está enviando orações todos os dias, nós costumamos fazer. Gostaria de enviar sempre, né, a mensagem por e-mail aqui do Facebook, mas nem sempre a internet ajuda, porque o aplicativo é pesado e nós estamos aqui no local que nem sempre nos ajuda, né? Mas vamos mantendo aos poucos aí, fazendo a obra do Senhor para que Deus ele possa ser glorificado, tá bom? E eu depois vou disponibilizar esse vídeo lá no YouTube, e se você quiser nos acompanhar no YouTube é muito fácil, tá bom? Você lá coloca PR Adevaldo Oliveira, você vai ver a minha foto, não tem como errar, e você vai conseguir ver uma série de mensagens que temos sendo postado, não diariamente, né? Mas sempre a gente tem colocado alguma coisa aí diferente e você pode nos acompanhar, tá bom? Vai ser mais delongas, vamos entrar aqui na mensagem. Nós vamos falar sobre 3 possíveis atitudes do irmão do filho pródigo, tá bom? As características do irmão do filho pródigo eram as mesmas, né, dos religiosos a quem Jesus contava a parábola. Por isso, ele demonstrou tal ira contra o seu irmão. A Bíblia não diz qual foi a atitude do irmão mais velho depois que seu pai falou com ele, pedindo que entrasse para receber o seu irmão. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre esse personagem, vamos entender um pouquinho sobre esse jovem e vamos aí, à luz da Bíblia, buscar, né, gente, uma direção para que nós possamos nos aperfeiçoar, porque é muito fácil nós olharmos a vida dele e o censurarmos, mas quantas são as vezes que nós temos nos incutido no mesmo erro, nas mesmas falhas que esse rapaz, tá bom? Você pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia, tá bom? Localize, no nome do Senhor Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 25, em nome de Jesus. Diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo.
E ele lhe disse: veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí no versículo seguinte diz: mas ele se indignou e não queria entrar. Interessante. Quando o filho pródigo chegou em casa, depois de ter passado muito tempo fora, o seu irmão mais velho estava no campo, sabe? Demorou a retornar, e quando estava voltando à sua casa, viu aquela festa que estava sendo promovida, realizada pelo seu pai, para celebrar a volta do irmão caçula, né? E ele deixou vazar de dentro do seu coração um sentimento negativo que fazia em relação ao seu irmão. Então, gente, apesar de não ter saído de casa, de ter ficado em casa, o irmão caçula abandonou seu pai e ele ficou. Mas mesmo tendo ficado, ele tinha como é que eu posso dizer, uma falha, um desvio que precisava ser tratado. A falha do irmão, do filho pródigo, nós vamos analisar, sabe? Nós vamos observar, para que a gente possa tirar lição e proveito. Primeiro, ele não aceitava entrar na festa. Ele se indignou e não queria entrar. Nós observamos isso no versículo de número 27. O versículo de número 27, ele se indignou e não queria entrar. Eu não vou focar aqui, queridos, o filho pródigo em si, tá bom? Não vamos focar porque nós já conhecemos a história. Nós vamos entender um pouquinho sobre o irmão dele, tá bom? Então, primeiro, ele se indignou, não queria entrar. Segunda coisa, ele já não considerava o outro como irmão. Ele diz assim para o seu pai: este teu filho. Olha que coisa, esse teu filho. E terceira coisa que nós vamos destacar é que o pai estava fazendo para outro filho, ele considerava ser um desperdício. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Interessante aqui é que ele não achava louvável aquele pai realizar aquela festa, porque o filho tinha voltado são e salvo. Ele não considerava isso. Pastor, mas ele tem razão. Poxa, o cara aprontou, foi embora, abandonou o pai e agora volta e recebe uma festa depois de ter errado, depois de ter cometido tantos deslizes. Como é que pode aceitar? Como é que pode perdoar? Ele se prostituiu, ele bebeu, ele perdeu toda a herança. Como que agora vai promover uma festa? Como que agora vai promover festejos por causa de um pecador que volta para casa depois de ter errado, ainda é tratado dessa maneira? Talvez esse não é só o ponto de vista do irmão do filho pródigo, mas de muitas pessoas. Nós observamos que essas características, elas ocorrem em muita gente dentro da igreja. Sabe, gente, tem uma outra situação que nós podemos destacar. O quarto, que devemos observar, a quarta situação, ele, apesar de ter tudo, vivia como um mendigo, era um rico pobre. E quinto, ele cobra do pai aquilo que era já seu, por direito. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então, peraí, se já tudo pertence a ele, por que ele pede ao pai? Por que agora ele cobra do pai? Sabe, gente? Porque tem pessoas que, mesmo sendo filhos, elas, sabe, se martirizam e elas se inferiorizam, achando que não recebem nada à altura. E ainda tem uma sexta situação, é que ele nunca conseguiu servir e obedecer ao pai por amor e prazer. Nós observamos que existe uma obrigação, uma obrigatoriedade. Então, interessante que diz assim o texto: eis que te sirva há tantos anos, há tanto tempo, sem nunca transgredir o teu mandamento
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Querido, o pai diz, olha, filho, tudo que eu tenho é teu. Quantas pessoas, elas não entendem ainda que, como filho, ela tem tudo que o pai deseja lhe conferir. Mas sabe, quando nós não obedecemos a Deus por amor, quando nós não obedecemos a Deus por prazer, então sempre iremos nos sentir assim, como escravos, tá bom? Mas entenda uma coisa, Deus nos chamou para sermos filhos amados. E se você está na igreja, servindo por obrigação, você faz tudo o que as pessoas determinam, você faz tudo o que o pastor manda, você faz tudo o que a direção da sua igreja declara, mas se você não aprender a servir a Deus por amor, por prazer, não vai adiantar. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer, sabe, coisas extraordinárias na sua, na minha, na nossa vida. Mas é preciso aprendermos a servir a ele por amor. Reconhecer que o Pai, sabe, sempre quer o melhor para nós. Interessante que, enquanto o filho pródigo, ele ficava olhando para essas coisinhas, sabe, olhando para esses detalhes, a revolta brota e aflora de dentro dele. Uma oitava situação é o que, ao não querer se envolver na festa do pai, do irmão, enfim, da festa da família, ele acabou se revelando como uma pessoa que possuía um tipo de estado de mau humor crônico. Ele só consegue ver os defeitos. Inclusive, ele acha, sabe, falha no pai por aceitar e produzir e dar essa festa por conta de uma volta do seu irmão. A inveja é um dos sentimentos que é muito destrutivo. Muitas pessoas estão se deformando, muitas pessoas estão aí, por conta da inveja, elas têm se tornado pessoas sem nenhuma expectativa. Ela fica em função dos outros, olhando o que os outros têm, mas sabe, eles podem ter também. Mas enquanto ficamos focados naquilo que é dos outros, nunca nos esforçamos e observamos que nós também temos potencial. Não podemos permitir que esse sentimento de inveja venha nos dominar, sabe? Nós não podemos, querido, ficar aí murmurando, mendigando, olhando aí para o sucesso das outras pessoas, sabe? E ficar aí dizendo, porque ela teve oportunidade e eu não tive, porque ela é bem tratada e eu não sou, porque isso e aquilo. Não, vamos parar com isso. Nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos mudar a nossa maneira de olhar as coisas. Gente, Deus, ele tem o melhor para cada um daqueles que buscam. Quando a festa incomoda, sabe? A festa do outro incomoda, alguma coisa está errada conosco. Por que eu vou me incomodar com a festa do outro? Com a alegria dos outros? Nós precisamos entender, nós precisamos compreender que o irmão do filho pródigo não sabia de verdade era amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A alegria dos outros deve ser a nossa alegria. A sua vitória é a minha vitória. A sua felicidade é a minha felicidade. A sua alegria é a minha alegria. Mas quantas pessoas elas ficam assim sem ter prazer na conquista, na realização dos outros? Elas se incomodam, ou eles se incomodam porque o outro está tendo sucesso. E às vezes, eu já vi até pessoas dizendo assim, chegando para mim, dizendo, pastor, eu não sei por que incomodo tanta gente. Pastor, eu não sou rico, eu não tenho um carro, eu não tenho bens, eu não tenho nada. Eu sou uma pessoa muito simples, mas muitas pessoas têm inveja de mim e das coisas que eu possuo. Sabe o que acontece? Nós precisamos entender, nós precisamos compreender que o simples fato
a simples razão, o simples motivo de nós estarmos aí realizados, felizes, incomoda, infelizmente, a muitas pessoas. Sabe que o invejoso, na verdade, ele quer tomar o seu lugar. Ele quer ser você. Ele ainda não aprendeu a ter a sua personalidade, a sua própria identidade. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus diz assim: devemos nos alegrar com os que se alegram. Olha, nos alegrar com os que se alegram. Meu querido, Romanos 12, versículo de número 15, eu queria que você desse uma olhada. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Romanos 12, versículo de número 15. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha que coisa maravilhosa. Mas será que é fácil isso? Se alegrar com a vitória dos outros? Chorar quando os outros estão tristes? Você sabia que é mais fácil a pessoa chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? Você sabia disso? Muitas pessoas choram: ô, fulana, puxa, coitada de você, coitado de você, ai que dó, ai que pena, você é uma sofredora, você é uma lutadora. Aí a pessoa se condói. Mas se alegrar porque o outro está triunfando, porque entrou na faculdade, porque arrumou um emprego decente, porque se tornou empresário, porque se tornou uma pessoa de influência, porque o ministério do outro está crescendo, porque o outro está feliz em família, porque o outro está prosperando. Nem sempre isso é possível, porque algumas pessoas ainda não entenderam o princípio real do Evangelho. O Evangelho é graça, favor que ninguém merece. E às vezes se alegrar com as outras pessoas é analisar, dizendo: eu gosto de fulano porque fulano me ajudou, é por mérito. Não, meu irmão, graça é favor imerecido. Eu não tenho que, tratar as pessoas simplesmente porque elas me trataram bem, não. Eu tenho que agir dessa maneira, porque existe um Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que muda meu caráter, que muda a minha maneira de encarar e de ver as coisas. É muito fácil nós julgarmos e apontarmos os dedos para vermos as falhas, como o irmão do filho pródigo disse: ele gastou com as meretrizes. Errou, de fato. Mas as pessoas não querem ver que houve uma transformação. Eu não estou aqui para justificar. O salário do pecado é a morte. Mas devemos entender que o princípio e a vontade de Deus é que todos os que se entregam, que se lançam e que se despojam diante dele, venham ter vida e venham ter vida com abundância. Querido, nós precisamos, a partir de hoje, aprender que vale a pena agir como a palavra nos ensina, como a palavra nos orienta, sabe? Podemos, então, entender que a inveja, ela foi a causa do primeiro homicídio na Bíblia. Caim matou Abel, seu irmão, Gênesis 4, versículo 4 até 8. A inveja foi a causa dos grandes problemas na família de Jacó, Gênesis 37, 11, onde percebemos ali a disputa entre Jacó e o seu irmão Esaú. A inveja foi a causa da perseguição que Saul fez a Davi, que enquanto Davi triunfava e era louvado, aclamado, Saul ficava revoltado por conta do sucesso de Davi. Querido, a inveja, ela foi a causa da morte de Coré e mais 14.600 homens, sabe? Porque Moisés era
escolhido por Deus para uma missão e eles achavam que também poderiam competir com Moisés. Meu irmão, servir a Deus não é uma competição. Não, absolutamente não. A inveja fez Sanballat se opor ao trabalho de Neemias, que tentou travar Neemias de todas as maneiras. Nós precisamos entender, queridos, que não há espaço para esse sentimento na vida daqueles que são de Deus, na vida daqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração. Nós precisamos mudar. Nós precisamos aprender com os erros do irmão do filho pródigo. Ele tinha tudo para ser um rapaz bem-sucedido. Ele tinha tudo para se tornar um rapaz vitorioso. Mas ele preferiu deixar esse sentimento pernicioso entrar dentro do seu coração. Ele preferiu dar ouvido à voz, sabe, da maldade, que falava dizendo, olha só que desperdício, olha só como ele é bobo por aceitar de volta esse homem. Hoje nós temos visto, infelizmente, isso se proliferar dentro dos lugares. Nós temos visto isso avançando de forma grotesca dentro do seio da igreja do Senhor. Pessoas que se dizem de Deus, mas não são misericordiosas, não têm compaixão, não têm apreço, não têm nenhum carinho, sabe, por aqueles que estão precisando de apoio, precisando aí de um novo recomeço. Por isso, querido, nesse momento, entenda, aquilo que é teu ninguém pode tirar. O irmão do filho pródigo disse, o Senhor não me deu nem um cabrito. E o pai disse, tudo que eu tenho é seu. Pare de viver a se lamentar. Pare de ficar olhando para a vida e o sucesso dos outros. Deus tem sucesso e vitória também para a sua vida. E Deus abençoe a tua vida de forma extraordinária. Forte abraço do seu amigo e irmão pastor Adevaldo Oliveira. A paz, queridos.